Boa noite a todas e a todos. Bom estar com vocês. Algumas pessoas eu já conheço, de algumas trajetórias aí do passado, UFES, Rede Municipal de Feira. Outras estou conhecendo nessa noite. Infelizmente, nessa condição de pandemia, mas nós estamos aqui para demonstrar resiliência e que é sim possível nós continuarmos a realizar a conquista dos nossos objetivos, a realização das nossas demandas de acordo com os nossos objetivos, de acordo com aquilo que as tecnologias também nos disponibilizam, tá certo? Então, agradecer a presença de todos vocês, quero me apresentar devidamente, eu sou o professor Jonatas Porto, professor da disciplina aqui na casa de metodologia da pesquisa científica. Nós estaremos, na noite de hoje, apresentando para vocês o cronograma, que acredito que todos tenham recebido esse cronograma, e ao passo que nós estivermos dialogando, apresentando o cronograma, os conteúdos, vocês ficam à vontade para fazer os questionamentos, enfim, sempre mantenha a chamada inicial no chat. Caso eu me perca aqui, pode abrir o seu microfone que a gente vai conceder a oportunidade para todos vocês, tá bom? Lembrando que quero destacar, na realidade, que essa aula ela está sendo gravada e ela será disponibilizada no Google Sala de Aula para aqueles alunos que, infelizmente, na noite de hoje eu não conseguiram entrar na hora certa ou tiveram algum contratempo. Então, essa aula vai estar disponibilizada no nosso Google Sala de Aula e eu vou dar detalhes sobre o Google Sala de Aula daqui a pouco, tá bom? Então, fique à vontade, esse espaço é nosso e esperamos que possamos atender as expectativas de vocês, os anseios, mas que principalmente tanto os meus objetivos quanto os seus possam ser atingidos. Tudo bem? Então vamos começar nos apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu sou pedagogo por formação, especialista em gestão, coordenação e orientação educacional. Sou especialista também em avaliação educacional e antecipadamente quero destacar que essa minha primeira especialização fiz aqui na Gastão Guimarães. Eu fui aluno da segunda turma do curso de gestão, coordenação e orientação educacional, quando a Gastão ainda não era no prédio próprio. Sou mestre em ciência da educação, sou bacharel em teologia. Hoje eu sou concursado na Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ocupo o cargo de especialista em educação. Sou lotado na escola José Raimundo Pereira de Azevedo como coordenador pedagógico. Essa escola é a maior escola de ensino fundamental anos iniciais da rede municipal. São alunos de primeiro ao quinto ano. Nós temos 1.040 alunos distribuídos aí em 40 turmas, 20 no turno da manhã e 20 no turno da tarde. E um abraço aí também para os meus colegas da rede municipal. Sou docente superior, trabalho não só na Gastão, mas em outras instituições. E palestrante, consultor pedagógico, assessor pedagógico. E o mais importante de tudo, pessoa. Não adianta a gente ter títulos, ter cargos, posições, se nós não formos humanos, se a gente não tiver a essência da humanidade na nossa vida, no nosso caminhar, tá bom? Vamos seguir, por conta do tempo, eu sempre gosto de conhecer a turma, sempre gosto de ouvir cada um de vocês, mas por conta do tempo, por conta também do horário, nós não estaremos nesse momento abrindo oportunidade para que cada um se manifeste, mas no decorrer da aula, a qualquer movimento de dúvida, de questionamento, de comentário, você pode abrir o seu microfone. A única coisa que eu peço é que você diga o seu primeiro nome e qual é o curso que você faz. Hoje nós estamos com a turma de gestão de pessoas, estamos seguindo o calendário da turma de gestão de pessoas. Porém, nós temos alunos de outros cursos da Gastão que estão fazendo reposição dessa disciplina conosco, tá? Poliana, daqui a pouco ela deve aparecer para dar uma acompanhada, dar uma saudação para a turma ou para possivelmente passar algum informe, mas nós vamos seguir os trabalhos e a qualquer momento, eu creio que também no nosso meio já tenha pessoas da Secretaria da Gastão, não sei se estão aí presentes, mas a qualquer momento, se as pessoas quiserem da Gastão Guimarães passar algum informe, é só também pedir a oportunidade, a gente acaba cedendo
para vocês. Ok? Então, meus queridos, vamos apresentar. Eu já encaminhei antecipadamente para o núcleo, eu creio que vocês já receberam, mas é importante a gente destacar aqui qual é o cronograma que nós desenhamos para esta disciplina, para que vocês possam acompanhar de perto todas as ações entre hoje e amanhã que estamos propondo para vocês. Então vamos lá. O nosso cronograma, para mim, ele começa a partir do dia 17 de agosto, porque foi quando eu finalizei a formatação e organização do Google Sala de Aula, que é o ambiente onde nós vamos concentrar boa parte dos nossos materiais de suporte para vocês, na elaboração principalmente do projeto de pesquisa e na realização das atividades avaliativas que estamos trazendo para vocês realizarem. E daqui a pouco nós vamos falar dessas atividades avaliativas. Então, hoje nós começamos, de fato, o pontapé inicial da nossa disciplina, seguindo o cronograma previsto. Se fosse presencial, estaríamos na Gastão. Mas como nós estamos virtual, nós vamos seguir, sim, a carga horária de encontros. Não que a gente vai ficar esse tempo todo, hoje à noite todo conectado e o dia de amanhã todo em aula. Não é isso. Eu vou apresentar para vocês a organização dessa aula remota, certo? Para que a gente possa, de fato, não perder de vista os objetivos e a própria ementa da nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica. Então, hoje, nós temos esse primeiro encontro a partir das 19 horas. Eu creio que entre 1h30 e 2 horas a gente vai estar finalizando a primeira etapa dessa exposição. Amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos dar continuidade na exposição e explicação das atividades avaliativas, principalmente no que diz respeito ao projeto de pesquisa, que é o nosso principal produto que vocês estarão utilizando na noite de hoje e no dia de amanhã, certo? Seguindo, vocês terão o dia todo de amanhã. Eu estarei online o dia todo aqui pelo Meet. Vocês não precisam estar conectados comigo o dia todo, só a partir das 8 horas, que eu vou levar algo em torno também de 1h30, 2, para finalizar as orientações, explicações e a aula expositiva dentro do nosso componente curricular. E depois eu vou estar aí online aqui no Google Meet, disponíveis para vocês, para tirar dúvidas, para orientar a principal atividade avaliativa de amanhã, que é a realização do esboço do projeto de pesquisa. Esse esboço vocês farão no Google Sala de Aula. É bem simples, vocês vão ver quando a gente estiver demonstrando para vocês. E no Google Sala de Aula vai permitir essa interação imediata. Vocês não precisam ficar replicando um bocado de arquivo e nem ficar salvando arquivo. Vocês já trabalham com arquivo online e a gente vai poder dar a devolutiva online para vocês. Então, durante todo o dia, até às 18 horas, eu estarei à disposição de vocês. Lembrando que essa primeira atividade avaliativa, vocês precisam finalizar até às 18 horas de amanhã, certo? E a segunda atividade avaliativa, que é o próprio projeto de pesquisa, que vocês vão fazer em cima desse esboço. Aí sim vocês terão 30 dias para nos entregar. Aí é o prazo que vocês terão para, nesse tempo remoto, vocês estarem produzindo o projeto de pesquisa, que é o prazo também padrão que nós utilizamos, mesmo em aulas presenciais. Então vocês terão aí até o dia 30 de setembro para postar a segunda produção, que é o nosso projeto de pesquisa. Lembrando que um módulo, gente, que nós preparamos, ele é bem simples, bem detalhado, com todos os materiais que vocês estarão utilizando para a elaboração tanto do esboço do projeto de pesquisa, como também o próprio projeto de pesquisa em si. E no Google Sala de Aula, estou disponibilizando todos os materiais que serão fundamentais para a realização desses trabalhos. As normas da ABNT já estarão lá também. Estará no Google Sala de Aula a partir de amanhã o próprio modelo estrutural do projeto de pesquisa, todo pré-formatado dentro das normas da ABNT, para aqueles que não têm tanta facilidade em manusear formatações com relação a margens, enfim, já está todo pré-formatado, todo paginado,
já com sumário, já com logomarca de instituição. Basta você colocar os elementos que são obrigatórios de acordo com o seu objeto de pesquisa. Então vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Então o nosso principal canal de trocas de materiais será o Google Sala de Aula. Lembrando que para as pessoas que encaminharam para a Gastão e o que eu recebi da Gastão, eu já disponibilizei o link através de e-mail para que vocês possam entrar no Google Sala de Aula. Se até o final da aula de hoje ou no início da aula de amanhã você não recebeu esse e-mail, você não aceitou o convite, entre em contato comigo no privado no WhatsApp para ver se eu enviei o convite para você ou não, e se eu enviei, renovar esse convite, e se eu não enviei por não ter recebido o seu e-mail, eu possa encaminhar esse e-mail para você, certo? Para que você tenha acesso aos materiais complementares. Tudo será em cima do Google Sala de Aula. E vocês terão, como eu falei, o prazo até dia 30 de setembro para entregar a segunda produção, que é o projeto de pesquisa, e até o dia 19 de outubro eu estarei divulgando as notas finais, as devolutivas, em cima da segunda produção de vocês, ok? Professor, essa aula é para o TCC? Sim, ele é primordial para a sua última etapa, que é a elaboração do TCC. Sem projeto de pesquisa, você não consegue realizar o trabalho de conclusão de curso, certo, Ayla? Então é importante que você entenda que metodologia da pesquisa científica vai dar a base para que você possa realizar o seu TCC. Em alguns casos, em algumas turmas, além de eu ser o professor de metodologia, eu sou o orientador. E geralmente nas minhas turmas de orientação de TCC e de metodologia, eu sempre chamo a seguinte atenção, que se você conseguir cumprir o projeto de pesquisa com todos os seus elementos, praticamente, preste bem atenção no que eu estou dizendo, gente, se vocês conseguirem concluir o projeto de pesquisa e ser aprovado, dentro das condições mínimas, vocês já terão de 70% a 90% do TCC pronto, tá bom? Então é importante que vocês invistam em qualidade, nos referenciais teóricos, na seleção do seu tema, dos seus objetivos, para que quando você chegar no momento do seu TCC, preste bem atenção no que eu estou dizendo, vocês já terão de 70% a 90% do seu TCC pronto. Então, invista seu tempo na disciplina de metodologia para que você possa poupar tempo na elaboração do seu TCC. Tenho certeza que nenhum de vocês irá se arrepender disso, tá bom, Ayla? Então, aqui nós não estamos falando de TCC, estamos falando do projeto de pesquisa que guiará o seu TCC. Por isso que as produções, elas são individuais, para incentivar vocês a, de fato, já pensar no seu tema, na sua questão norteadora, nos seus objetivos. Então, entre hoje e amanhã, vocês já vão sair com esboço, com as primeiras ideias, para que dentro desses 30 dias vocês possam amadurecer, aprofundar e formalizar essas ideias através do projeto de pesquisa, que é pré-requisito para a elaboração do seu futuro trabalho de conclusão de curso, ok? Mais alguma pergunta, gente? Ou já podemos adentrar na nossa parte teórica dessa noite? Vocês podem se manifestar no chat ou também abrir o microfone e fazer as suas perguntas. Sem manifestações, então vamos dar início aos nossos trabalhos. Bem, meus queridos, o que é metodologia? Nós estamos trabalhando com um elemento que, por incrível que pareça, ele é tão presente na graduação, na pós-graduação, que ao mesmo tempo que ele é tão presente, ele é tão rejeitado. E basta nós lembrarmos principalmente das nossas aventuras de graduação, onde a gente pegava o nosso TCC e entregava para o orientador, ele mandava devolver de volta porque a citação estava errada, a referência não batia, e tinha uma coisinha que se a gente não consertasse, estava aparecendo um plágio, enfim, muita coisa está por trás de metodologia, muitos temores, muitas aflições. Mas metodologia ela serve para dar base a qualquer pesquisa em qualquer área de atuação, seja na área da administração, seja na área da educação, na área da economia, enfim,
A metodologia ela está presente no nosso dia a dia. Então, a metodologia consiste em avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não no que diz respeito às implicações de suas utilizações. Em síntese, o que é que nós temos enquanto metodologia? A metodologia, ela examina e avalia métodos e técnicas com o objetivo de trazer a geração ou verificação de novos métodos para a captação e processamento de informações com vistas principalmente de resolver problemas de investigação. E isso tanto na esfera acadêmica, mas também na esfera profissional. Pensando um pouquinho na área da educação, vou pegar o exemplo aqui, vou trazer exemplos tanto da área de gestão de pessoas. Essa disciplina foi pensada tanto para a área administrativa e empresarial. Nós vamos trazer até exemplos práticos quando a gente começar a elencar os elementos obrigatórios das etapas da pesquisa. Vou trazer exemplos de gestão de pessoas, exemplos da área da educação. Então, nessa primeira aplicação, quero dizer para vocês, por exemplo, a galera aí que está fazendo atendimento educacional especializado. Se você está com um problema, uma situação, problema envolvendo um determinado aluno na sala de aula, que ele há suspeitas de determinados transtornos, déficits, e que até o momento não foi diagnosticado, você tem uma situação, problema, que é a questão da aprendizagem desse aluno. Então, é necessário que a escola estabeleça, lógico, a gente pegando, em linhas gerais, um procedimento metodológico. Então, a metodologia faz parte do nosso dia a dia. Então, você vai criar procedimentos, avaliar técnicas, para entender por que determinado aluno tem determinados comportamentos, determinado déficit de aprendizagem. Uma vez feita a investigação e colhidos os resultados necessários, de posse das informações, aí sim a escola poderá tomar uma atitude diante da situação, problema, que é aquele grupo de alunos ou aquele aluno que não tem acompanhado a aprendizagem da sala de aula, que não tem acompanhado o desempenho da turma, aquilo que se espera a nível de aprendizagem. Se a gente for trazer para a esfera empresarial, nós podemos perceber algo paralelo. Por exemplo, dentro de fluxo da área financeira da instituição. A partir do momento que você investe em determinadas pessoas, na qualidade de vida do trabalho dos seus cooperadores, com o objetivo de, além de melhorar o clima organizacional, gerar lucro, você faz esse investimento com o objetivo também de ter uma maior lucratividade. É lógico que não é só a lucratividade, mas entre outros objetivos, a questão do retorno financeiro desse investimento que você está fazendo. Você aplica essa formação para o bom ambiente do clima organizacional e, de repente, você percebe que os resultados que você espera não estão sendo atingidos, você precisa, de fato, entender porque, mesmo fazendo investimento no meu quadro pessoal, mesmo o clima organizacional da minha empresa ter melhorado, eu não alcancei melhores índices de produtividade até de retorno financeiro para a minha instituição, para a minha empresa, para a minha unidade, para a minha instituição. Então você precisa estabelecer critérios de observação, analisar o que é que está acontecendo, mapear dados e com esses dados você tomar as decisões de ou mudar a estratégia de trabalho, porque a gente precisa investir sim na saúde, na nosso bem-estar, do clima organizacional da empresa, mas ao mesmo tempo a gente não ter falência, não ter prejuízos financeiros, até porque quando uma instituição, a sua vida financeira é impactada, impacta também o cumprimento das suas obrigações financeiras, o pagamento de taxas, de tributos, a própria remuneração dos funcionários e até mesmo o incentivo, que é o aumento, um reajuste salarial, uma bonificação. Tudo isso fica limitado a partir do momento que não está entrando verba, não está entrando caixa, não está dando lucratividade para aquela empresa. Então, a metodologia ela surge justamente para que nós possamos, de uma maneira concreta, racional e com base teórica, estarmos analisando o porquê de determinadas ações, o porquê de determinados contextos, o porquê de determinados resultados, com o objetivo de,
na maioria das vezes, resolver determinadas situações, problema. Seguindo, nós temos aqui a principal pergunta. Então, para que metodologia? Para além de uma disciplina obrigatória num curso de graduação ou pós-graduação. A metodologia, ela exige para que a pesquisa se torne uma atitude cotidiana do profissional. Nós, por natureza, somos pessoas pesquisadoras. Só que a gente não pode o tempo todo estar considerando o achismo, não pode simplesmente considerar a experiência, porque a gente tem o costume, meus queridos, de muitas das vezes, e não estou desrespeitando nem desmerecendo, mas é comum acontecer isso em qualquer organização. Uma pessoa que é muito experiente, que tem muitos anos na área profissional, em um determinado ramo, ela acha que toda a sua experiência e todas as suas vivências são suficientes para resolver determinadas questões, crises, problemas, conflitos que desse novo contexto, dessa nova geração. E olha que eu não estou falando especificamente da pandemia, mas qualquer conflito novo. Porém, assim também como a sociedade muda, gerações também mudam. E talvez as respostas para solucionar determinados conflitos sejam diferentes daquelas que nós experimentamos no passado, ainda que a gente tenha experiência de 20, de 30 anos. Então, muitas das vezes, a experiência por si não é capaz de resolver os nossos problemas. Por outro lado, só a teoria, apenas a teoria, não garante reflexão da prática, seja ela profissional, seja ela pedagógica, seja ela institucional. Então a prática por si também não dá conta de resolver, a teoria por si, ela não dá conta de resolver as demandas dentro de um determinado contexto de um conflito institucional. Então a gente precisa contar com experiências, com inovação, com teorias que darão base, sustentáculo para qualquer tomada de decisão, sempre passando por processo de feedback, de retorno e avaliando todo o processo, sempre com foco no objetivo maior. O nosso objetivo maior, pegando um pouquinho para a área empresarial, é aumentar a lucratividade, é aumentar e melhorar o clima organizacional da minha empresa, é instituir a qualidade de vida no trabalho, pensando na área pedagógica, melhorar o desempenho dos meus estudantes, a sua aprendizagem, o clima da própria instituição escolar. Então, se esse é meu objetivo, eu vou contar com experiência, eu vou contar com teorias, eu vou contar com base teórica, eu vou contar com estratégias, com objetivos que darão base às nossas ações. Porque agir apenas por agir é capaz da gente quebrar sua cara e gerar outros conflitos intra e interpessoal, como por exemplo desmotivação. As pessoas que têm iniciativa e não têm acabativa são pessoas que na maioria das vezes se frustram diante da primeira tentativa em que onde ela encontra uma rejeição, um obstáculo. Então a gente precisa contar com esse exercício da pesquisa, com esse exercício de planificar, de planejar ações e acompanhar a execução desse planejamento para que os impactos sejam cada vez menores, ok? Estão dizendo que só está com um pouquinho de delay, né? Do som e da imagem. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Se melhora para vocês. Se melhorar, me fala, viu? Mas todos estão me ouvindo? Bem? Posso seguir? Jaqueline diz que está ok, então vamos lá. Samara diz que sim, tudo ok. Pode seguir, então vamos seguir. Então, meus queridos e minhas queridas, através da metodologia científica, o pesquisador consegue o contato mediador do conhecimento pelo questionamento construtivo e reconstrutivo do objeto de pesquisa, possibilitando a colocação do saber no plano sócio-histórico e ético-político. E a partir de agora nós vamos adentrar na estrutura e etapas de realização de uma pesquisa científica. Essa estrutura e essas etapas vocês
tem elas todas detalhadas e fundamentadas com os livros que eu escaneei e coloquei no nosso módulo, tá? Então, vocês podem tomar como referência um módulo da disciplina que eu separei para vocês, para acompanharem essa sequência. Tudo que nós estamos falando aqui está no módulo da nossa disciplina. Então, primeiramente, eu quero trazer em linhas gerais a pesquisa. Não estou falando nesse momento de projeto de pesquisa, tá? Do produto final. Estou falando da etapa da pesquisa como um todo, ok? Etapas de constituição de uma pesquisa científica. Inicialmente, eu vou trazer algumas classificações importantes para vocês. A pesquisa científica, ela é caracterizada, classificada de diversas maneiras, tá bom? E nós vamos passear por essas maneiras só para vocês entenderem que, a depender da nossa área de atuação e nossa intencionalidade, será uma natureza, será um objetivo, será um desenho, será um foco específico que nós precisamos dar. E aqui eu vou trazer em linhas gerais e depois fazer aplicações específicas para a nossa área de administração e para a área da educação, ok? Trazendo exemplos práticos quando a gente vai pensar nos elementos obrigatórios para o projeto de pesquisa, ok? Então, quanto à natureza, nós podemos definir a pesquisa científica como pura, de natureza teórica, sem aplicabilidade, ou seja, a pesquisa científica pura é aquela que vai se basear principalmente com estudos teóricos, com tudo aquilo que já foi publicado dentro do tema em questão, para que o estudante, para que o pesquisador, dentro dos seus objetivos, possa responder às suas inquietações. Então, a pesquisa pura, ela é basicamente uma pesquisa teórica. Nós temos a pesquisa aplicada, que aí vai se observar o uso da ciência e da tecnologia, separação de instrumentos, de meios, de técnicas, de métodos, para se chegar a aplicações práticas. Ou seja, aqui já temos um viés da manipulação de sujeitos, da manipulação de objetos, da aplicação de instrumentos. Então, com relação à natureza, temos esses dois tipos. Um mais viés teórico, que é a pesquisa pura, e um viés mais prático, que é a pesquisa aplicada. Quanto aos seus objetivos, nós temos a pesquisa descritiva, que diz respeito a quando ela está focada em apenas descrever e caracterizar um determinado fenômeno. Então você, na sua pesquisa, na área da administração, na educação, você vai investigar um determinado tema e o seu objetivo é descrever, apresentar, caracterizar um determinado fenômeno. Por exemplo, trazendo para a área da gestão de pessoas, digamos que um determinado estudante quer investigar a aplicação de técnica, como é que se dá a aplicação da área de gestão de pessoas em pequenas empresas. Porque geralmente os profissionais de gestão de pessoas, quando são contratados com essa formação, geralmente, na maioria dos casos, são empresas de grande porte. Mas será que é possível uma empresa de pequeno porte contratar um profissional na área de gestão de pessoas? E como serão as atribuições desse profissional? Então, se você quer descrever um caso de uma empresa de pequeno porte que contrata um profissional da área de gestão de pessoas e como é as suas atribuições, você apenas vai descrever e caracterizar esse profissional em uma instituição. É um tipo de pesquisa descritiva. Esse é um exemplo, tá? Segundo caso, pesquisa explicativa. Então, aqui você não apenas vai descrever e caracterizar. Aqui você também vai expor, explicar por que um determinado fenômeno ou causa de um fenômeno ele foi identificado na sua pesquisa, certo? Então, você vai dar uma explicação. Pegando agora um pouquinho da área da educação. Minhas colegas estão fazendo neuropsicopedagogia, a própria psicopedagogia, ou então atendimento educacional especializado. Digamos que vocês vão visitar uma escola municipal de Feira de Santana, onde vocês querem entender como é a relação entre professores da sala de aula regular
com os profissionais que atuam na sala de recursos, dentro da perspectiva do AEE. Vocês não vão apenas descrever, como na primeira proposta, como é essa relação, mas, além disso, vocês têm o interesse de explicar que uma boa interação entre o profissional da sala de ensino regular com o profissional do AEE, da sala de recursos, uma boa interação pode impactar diretamente na aprendizagem dos alunos que são público-alvo do AEE. Então, você também vai explicar a causa do fenômeno, no caso de alunos que não são bem assistidos, tanto na sala de aula regular, como também na sala do AEE, possivelmente a sua aprendizagem é afetada. Então, você vai trazer a explicação dessa causa diferente dos exemplos do que você vai investigar entre uma instituição ou um espaço em que há uma boa interação entre os profissionais da sala de aula regular com a equipe do AEE e esse grupo estão focados em, de fato, garantir os direitos de aprendizagem de uma criança público-alvo da educação especial. Então, vocês também vão explicar as causas de quando você tem uma instituição que, de fato, trabalha essa boa interação. Então, não só descrevo, eu também explico as causas de nesse exemplo que estou trazendo, do bom desempenho ou do mau desempenho na aprendizagem de um determinado aluno em dois contextos diferentes. Terceiro, exploratória, pesquisa exploratória. É quando você aprimora as ideias ou descobertas de intuições de um determinado fenômeno. Aqui, já estamos caminhando para uma vertente de objetivo de pesquisa para além da própria descrição e da própria explicação. É quando você também vai propor intervenções. As duas primeiras pesquisas, a priori, são pesquisas que você atua apenas como observador. Você observa, no caso da primeira pesquisa, você descreve as características. No caso da segunda, você explica as causas daquilo que você observou sem você interferir. Na exploratória, além de você observar e explicar, você também vai interferir na população, vai interferir nos sujeitos, vai contribuir para gerar um resultado que você espera na própria pesquisa. Então, na pesquisa exploratória, você também atua no universo de manipulação dos resultados, a depender dos objetivos que você traz, ok? Com relação aos procedimentos, as pesquisas também podem ser consideradas, classificadas como estudo de caso, que é o estudo de uma unidade que deve ser analisada profundamente e intensamente, de modo a entender um dado fenômeno como um todo. É quando você pega um recorte de uma determinada realidade, ou seja, um caso, você quer analisar um caso de um exemplo na área de educação especial. Você quer analisar como é de fato o acompanhamento de uma criança que possui autismo em grau moderado, como é a intervenção de uma determinada escola com um aluno que tem autismo em grau moderado. Aí você vai analisar o estudo de caso referente à prática pedagógica desse aluno inserido na sala regular, como ele é atendido na sala de aula da sala de recursos com o profissional do AEE, vai analisar como é que a família apoia e coopera com a aprendizagem, do acompanhamento e desenvolvimento dessa criança. Então você pega um caso e vai analisando todas as suas vertentes, ok? Outro exemplo, nós temos aqui a pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, ela está presente em todo e qualquer projeto de pesquisa, em todo e qualquer trabalho de investigação. Ela é obrigatório, certo? E é um estudo organizado sistematicamente com base em materiais já publicados, relacionados com os objetivos da pesquisa. Então é importante que, logo de cara, nós possamos, na seleção dos nossos objetivos de aprendizagem, na seleção dos objetivos da pesquisa, seja geral os específicos, na definição do tema, e nós vamos fazer esse exercício amanhã, que a gente já possa mapear tudo que já está publicado em cima daquilo que a gente almeja investigar. Então, o primeiro exercício é fazer o levantamento de tudo que foi publicado na nossa área de interesse de investigação. Seguindo, pesquisa participante.
A pesquisa participante é a pesquisa em que o sujeito pesquisador ele atua diretamente no objeto pesquisado, mas não propõe ações diante dos dados observados e analisados. O que isso quer dizer, Jonatas? Digamos que você quer aproveitar, é um exemplo, certo? Digamos que você está hoje, quem está se formando na área de gestão de pessoas, você está fazendo um estágio em uma determinada empresa, em uma determinada organização. E você quer aproveitar esse seu estágio para você fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Então, como é as atribuições de um estagiário cumprindo as atribuições, cumprindo o papel, a posição de um profissional na área de gestão de pessoas em uma empresa de grande porte. Então, você vai ser o seu objeto de pesquisa. Você vai atuar no processo do cumprimento das atribuições nessa empresa ao qual você está estagiando. Porém, nesse caso, você vai atuar, você vai estabelecer seu plano de trabalho, vai mapear suas ações e analisar os resultados que você obteve a partir da sua atuação. Porém, você só pode parar até aí. Você não pode, depois dos resultados obtidos, você desenvolver uma outra ação para a mudança da realidade, certo? Então você atua durante o processo, ativamente, dentro do seu objeto de pesquisa, e para com os resultados obtidos e apenas analisa tudo que foi feito diante dessa sua atuação. Isso é pesquisa participante. Mas, Jonatas, digamos que diante desse processo eu quero propor uma intervenção. Eu quero realizar algo a partir do resultado que eu colhi. Aí muda-se a pesquisa. A pesquisa, ela se chama pesquisa-ação, que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós temos a pesquisa documental, que é de cunho também teórico, através de documentos geralmente conservados por órgãos públicos e privados. E aqui eu quero chamar uma atenção especial para vocês, certo? Olhem bem para mim aqui pro tio. Muitas das vezes a gente tem o costume de falar que tudo é pesquisa bibliográfica. E às vezes não é. Preste bem atenção. Pesquisa bibliográfica é pesquisa feita em periódicos, em livros, onde pesquisadores na área acadêmica produziram e publicaram os seus trabalhos em livros, artigos, sites, anais de simpósios, de congressos. Então, a pesquisa bibliográfica é fruto de produções acadêmicas. Mas, digamos que você está realizando uma pesquisa em uma determinada empresa ou escola, onde você vai analisar atas, você vai analisar diários de classe, você vai analisar registros de ponto, ou então o livro financeiro, o livro caixa da empresa. Isso não é pesquisa bibliográfica, isso é pesquisa documental. Você estará analisando materiais que fazem parte da organização, certo? Então já fica aqui a principal observação para vocês. Se no seu projeto de pesquisa, você, a depender do que você for propor, você vai analisar. A pesquisa bibliográfica a gente já sabe que tem que ter. Mas a depender do que você for observar, você vai analisar, por exemplo, os planos. Pensando na área da educação agora, sempre vou para um lado e para o outro. Na área da educação, você quer analisar os planos de aula dos professores. Plano de aula não é pesquisa bibliográfica. Plano de aula é pesquisa documental. Eu quero analisar os relatórios de acompanhamento dos alunos que são assistidos pelo AEE. Isso não é pesquisa bibliográfica. Isso é pesquisa documental, certo? Então é importante que você saiba essa diferença entre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, certo? Seguindo, nós temos aqui a pesquisa de campo, que ela também é presente na maioria das pesquisas, o que não é obrigatória. Pesquisa de campo ela não é obrigatória de ser realizada, ainda mais em tempos de pandemia. Investigação prática realizada em um local previamente definido, que atende aos objetivos propostos na pesquisa. A maioria das pesquisas que nós fazemos, principalmente na área acadêmica, são pesquisas bibliográficas, de campo e documentais. Geralmente a gente está dentro dessa interseção aí, desses três parâmetros, ok? E agora sim, pesquisa-ação. A pesquisa-ação é o tipo de pesquisa, como eu estava apresentando para vocês antecipadamente,
sobre a pesquisa participante, ela vai além da pesquisa participante. É quando o pesquisador participa do processo, ele não apenas observa, ele atua no objeto junto com os sujeitos da pesquisa. Ele convive com esses sujeitos, ele analisa os resultados e, além dos resultados obtidos, ele propõe ações modificando aquela realidade. Como assim, Jonatas? Nos dê um exemplo, trazendo para a área da educação. Digamos que você, estudante de AEE, ou de neuropsicopedagogia, ou de psicopedagogia, enfim, está analisando como é o acompanhamento de um aluno, vou pegar esse mesmo exemplo, de um aluno com autismo grau moderado, a partir do atendimento da sala de recursos. E você, além de acompanhar e aplicar alguns exercícios, algumas atividades, alguns diagnósticos, algumas ações com esse aluno, você vai analisar os resultados, analisar os dados que você obteve, e com os resultados que você teve, você ainda vai propor atividades para essa criança estar fazendo a partir do que você diagnosticou, a partir do que você observou. Então ainda você vai dar uma devolutiva, você não vai apenas pegar resultados, ficar com os resultados em mãos. Você ainda vai propor ações para a família, para a professora da sala de recursos, para a professora regente. Então você vai intervir na realidade. Isso é o exemplo de pesquisa-ação, ok? Quanto aos procedimentos, já estamos finalizando essa etapa de pesquisas e já vamos apresentar para vocês os elementos obrigatórios de uma pesquisa, mas nós temos ainda alguns outros, mas que não são relacionados à nossa área propriamente dita, mas é importante que vocês conheçam. Tem a pesquisa experimental, que é mais no campo das ciências. Alguém pediu a palavra? Oi, Evelyn, agora seu áudio tá... No caso, eu estava falando a respeito da pesquisação, mas... Sim. Tá ruim? Pode falar. Tô te ouvindo, pode continuar. Vou votar. No caso, eu estava falando a respeito da pesquisação, mas eu queria tirar uma dúvida assim. Quando a gente faz a pesquisa do TCC já, a gente dá uma devolutiva no ambiente em que a gente fez a pesquisa. No caso, dá um resumo de como foi. Isso não necessariamente seria a pesquisação, ou sim? Não. Nesse caso, não. Quando a gente socializa o que a gente fez, e isso eu recomendo para todos vocês, é importante que, a partir do momento que nós adentramos em uma organização, solicitando dela a permissão para nós realizarmos um trabalho de pesquisa, nós temos por obrigação, pelo menos, devolver para ela aquilo que a gente fez, seja no formato do TCC, enfim, porque a gente vai, mesmo que a gente coloque, e isso é importante por causa do código de ética, a gente coloque no anonimato o nome da escola, o nome dos sujeitos, é importante a gente dar essa devolutiva, mas essa devolutiva, ou seja, essa resposta, mostrar, olha, eu fiz a pesquisa e foi isso que eu escrevi, foi isso que eu diagnostiquei. Isso vai ser interessante para a escola, até para que ela possa se enxergar, ou para a instituição, para a organização, empresa, enfim, para que eles possam pensar melhor sobre a sua própria realidade e talvez até propor entre eles uma possível mudança, mas isso não caracteriza uma pesquisação. A não ser que, por exemplo, você atua na escola, você já é uma pessoa que já faz parte daquele quadro ou daquela empresa, e com a sua pesquisa você entendeu, e isso tem que estar todo no seu processo de pesquisa, viu? Você entendeu que precisa ser realizada uma determinada ação para a mudança diante daquilo que foi encontrado. Aí sim você propõe a ação, realiza a ação e registra para a pesquisa também, porque isso tem que estar no seu TCC, se realmente aquela ação proposta, aquilo que você fez diante de um primeiro diagnóstico, teve resultado ou não. Então a pesquisação, ela não morre com o diagnóstico ou a proposta. Você também intervém diante do resultado que você está fazendo. Então tudo isso fica registrado no TCC. Mas, digamos, fiz a pesquisa de campo, registrei, encontrei algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com a escola. Eu compartilhei com a escola. O fato de compartilhar não caracteriza nem pesquisa participante, nem pesquisa ação. Tá bom? Ficou claro, Evelyn?
Ô, professor, obrigada. Eu não te ouvi, cortou um pouquinho, ficou claro? Ficou claro sim. Muito obrigada. Pronto, perfeito. Assim, gente, como eu falei, qualquer momento vocês podem abrir o microfone e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Seguindo, com relação aos procedimentos, já falei da pesquisa experimental. Ex post facto, esse tipo de pesquisa acontece muito na área do direito. É quando ocorre depois de um fato ou fenômeno. Na área do direito, na área jurídica, na área policial, na área militar. Um exemplo bem simples para vocês entenderem esse tipo de procedimento. Alguém morreu. O que é que a pesquisa vai fazer? O que é que a polícia vai fazer? Uma investigação. Até retrato falado, vai se fazer reconstituição do crime, enfim. Então eles vão fazer uma pesquisa depois do fato, depois da morte do indivíduo. Então eles vão fazer todo o trabalho de pesquisa para entender por que aquele fato ocorreu. Geralmente é mais na área policial, na área jurídica. E pesquisa de levantamento é quando há uma interrogação direta feita a pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Pesquisa de levantamento, em outras palavras, é a pesquisa Ibope. A nossa pesquisa para saber o que é que você acha de candidato tal para a prefeitura de Feira de Santana, o que é que você acha de determinado pré-candidato, como você vê determinado vice-prefeitos que foram nomeados. Pesquisas de opinião. Então, pesquisa de levantamento, a gente pode entender, exemplificar como uma pesquisa de opinião, tá bom? Pesquisa Ibope, realizada aí pelos grandes, ou por grandes instituições, como nós conhecemos Ibope, Datafolha, ou até mesmo o local, uma empresa. Pesquisa, na área empresarial, tem muita a questão do top of mind, ou essas premiações de consulta dos consumidores, do público, das empresas que são referências em determinados setores, na área da educação, na área da saúde, na área de prestação de serviço, na área de hotelaria. Isso é um exemplo de pesquisa de levantamento. E agora, meus queridos e queridas, ponto principal, etapas de realização de uma pesquisa científica. A partir de agora, boa noite. Esse material está no Google Sala de Aula. O módulo já tem tudo isso que nós estamos apresentando aqui para vocês em slide. Já tem na sequência do módulo mesmo, tá bom? Mas essa aula eu estou gravando e também vou disponibilizar no Google Sala de Aula. Então todo o material está no Google Sala de Aula. Esse conteúdo aqui com mais riqueza no módulo da disciplina. Tá bom, Júnior? Seguindo, aqui, gente, nós vamos trabalhar especificamente com as etapas de realização de uma pesquisa científica. Aqui já vamos orientar para os elementos obrigatórios do projeto de pesquisa e tudo que nós falarmos a partir de agora também vai dar base tanto para a atividade avaliativa de amanhã como para o projeto de pesquisa que vocês vão nos entregar lá no dia 30 de setembro, tá bom? Então preste bem atenção em cada etapa. E aqui eu vou trazer os exemplos de cada elemento em cada área que nós temos do nosso público-alvo de hoje, que são os estudantes de gestão de pessoas e estudantes da área da educação, como neuropedagogia, neuropsicologia, AEE, enfim. Então, vamos lá para as etapas de realização de uma pesquisa científica. Primeira etapa é a etapa da escolha e delimitação do tema. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher o tema. E eu vou indicar para vocês nessa noite como vocês podem escolher esse tema, tá bom? Uma vez escolhido o tema, você vai estabelecer o problema, a questão norteadora, a pergunta central da sua pesquisa, que vai dar a identidade de você, a sua identidade enquanto pesquisador, que ainda que você tenha algo que seja um tema comumente escrito, publicado, mas o seu problema, assim também como os seus objetivos e questões norteadoras, vai dar a sua identidade, a sua marca, tá bom? Aquilo que é inédito dentro da sua formação. Então você estabelecer um problema, as questões norteadoras que vão gerar os objetivos da pesquisa. O objetivo geral
e os objetivos específicos. Tudo isso eu vou detalhar daqui a pouco para vocês. Então, lembrando, primeiro delimita o tema, depois o problema e as questões norteadoras ou hipóteses. Então, eu não preciso ter hipóteses e questões norteadoras, certo? Deixar isso bem claro para vocês. Ou eu tenho hipóteses, ou eu tenho questões norteadoras. Para o nosso caso, que somos da área de humanas, seja da administração, seja na área da psicologia organizacional ou na área da educação, eu recomendo que nós trabalhemos com questões norteadoras, tá bom? Porque as questões norteadoras, não desmerecendo as hipóteses, mas as questões norteadoras podem trazer algo mais significativo, mais clareza para o estabelecimento dos objetivos, tá bom? Seguindo, seleção de fontes de pesquisa. Seleção de fonte de pesquisa é o primeiro passo para a pesquisa bibliográfica. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como fazer essas seleções de fontes de pesquisa. Depois, vamos determinar as categorias de análise dentro de tudo que nós pesquisamos. A gente vai determinar o que nós vamos analisar, quais são os eixos que nós vamos estar analisando. Seguindo, se nós estabelecermos o que será o nosso objeto de categoria de análise, a gente parte para os instrumentos de coleta de dados. Se eu estou trabalhando com pesquisa bibliográfica, uma das formas de estar coletando dados é através de fichamentos, é através de resumos, de resenhas. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Se eu vou trabalhar com pesquisa de campo, eu preciso elaborar instrumentos de pesquisa que vão contribuir para a coleta de dados em um determinado campo, seja roteiro de entrevista, seja um questionário, seja um formulário Google da internet para facilitar a questão do preenchimento até da tabulação de dados, vai ser uma entrevista semi-estruturada, enfim, você é que vai escolher de acordo com as categorias de análise que você determinou. Seguindo, uma vez elaborados os instrumentos de pesquisa, principalmente eu reforço isso para quem vai fazer pesquisa de campo, faça a amostragem. Antes de você ir para o campo propriamente dito, teste esses instrumentos para ver se realmente as informações que você está recebendo são suficientes para você atender ao seu objeto de pesquisa. Depois, aí sim, fez o teste, deu certo, é isso que eu quero, vai para o campo, aplica os questionários, faz as entrevistas, ok? E coleta e vai fazer a representação dos dados obtidos. Depois, você vai fazer a comunicação dos resultados alcançados através da redação final do seu trabalho. Diante desse processo, que não é pequeno, ele é longo, como é que nós devemos nos comportar diante de cada etapa? Então, minhas queridas, meus queridos, foco total em mim a partir de agora. Vamos lá? Vamos começar pela escolha do tema. Isso é o primeiro ponto que precisamos destacar. É a primeira fase de qualquer pesquisa e ela vai definir o que nós vamos estudar, tá bom? Jonatas, eu estou em dúvida, não sei ainda o que eu vou pesquisar na minha área de formação e estou ansioso com esse TCC. Não sei ainda o que eu vou pesquisar. Então aqui eu já vou dar algumas dicas, não é receita nem fórmula pronta, é procedimento que geralmente é utilizado em qualquer instituição e que geralmente dá certo e tem dado certo, tá bom? Então, primeiro ponto, quais são os eixos do curso que você está fazendo? Quais são os campos de atuação do curso que você está fazendo? Então, dentre os eixos da sua formação, e a gente pode chamar os eixos logo de cara, como os componentes curriculares, as disciplinas, enfim, para facilitar, e a gente vai fazer a aplicação para nós que estamos fazendo especialização na Gastão Guimarães. Então, primeiro ponto, pega a distribuição dos componentes curriculares do seu curso. Por exemplo, olha só minha galera da área de gestão de pessoas com ênfase em psicologia organizacional. Aqui vocês têm a relação dos principais eixos, disciplinas, podemos assim dizer, do seu curso. Então nós temos aqui gestão de pessoas e cultura organizacional,
psicologia organizacional, para quem aí tem formação em psicologia na sua graduação e decidiu fazer a área de gestão de pessoas para começar a desenhar de fato um ramo dentro do campo de psicologia. Então talvez tudo que você viu, estudou dessa disciplina pode ser o pontapé inicial para um tema da sua pesquisa futura para o TCC. Gestão de equipes por competência, análise da dinâmica das organizações, QVT, qualidade de vida e segurança no trabalho, ética e responsabilidade social, coaching, captação, seleção, desempenho e treinamento de pessoas, remuneração estratégica, carreira e direito trabalhista. Então, dentro desse universo, o que é que te chama a atenção? Eu vou fazer isso também com mais um exemplo na área de gestão de pessoas e com a área também do AEE, mas isso aqui será uma base para nós tomarmos, tá bom? Dentro desse universo, eu vou fazer um recorte para as simulações que nós vamos apresentar para vocês. Dentro desses leques, eu escolho gestão de pessoas e cultura organizacional. Tá bom, peguei o eixo de uma disciplina que eu achei interessante, vou trabalhar a questão da gestão de pessoas, mas eu preciso começar a delimitar melhor esse tema. Então, além de eu trabalhar a gestão de pessoas e a importância nas organizações, eu tenho dois temas aí, ó, gestão de pessoas e a importância da gestão de pessoas nas organizações. Já tenho dois eixos de trabalho. Definir o que é gestão de pessoas, o que é essa área, é uma área recente, não é, ele está presente em determinada área de atuação da minha atuação. Se eu atuo na área da saúde, será que gestão de pessoas está presente? Se eu atuo na área do comércio, na área da indústria, na área da educação. Então, gestão de pessoas e a importância na organização. Importância da gestão de pessoas na organização escolar, na organização de organizações religiosas, como teve alunos de gestão de pessoas que trabalhou a aplicação de elementos da área de gestão de pessoas em organizações religiosas, em igrejas. Então, tentar encontrar algo que seja o seu diferencial. Então, escolhi um tema, agora eu vou delimitar esse tema. Pensando no eixo gestão de pessoas e importância nas organizações, eu pensei em trabalhar o seguinte tema: a importância da área da gestão de pessoas para o sucesso da organização. A importância da área de gestão de pessoas para o sucesso da organização. Esse será meu tema. A partir desse tema, várias ideias vêm na minha mente. Vê se vocês também acompanham o meu raciocínio. A importância da área de gestão de pessoas para o sucesso da organização. Será que essa área de atuação traz sucesso? Traz um bom desempenho para as organizações? Se sim, em quais áreas, em quais aspectos? Será que é só no relacionamento interpessoal? No relacionamento intrapessoal? Será que é só impacto no clima organizacional? Ou também impacta os resultados da instituição, da organização? Então, tudo isso é o que eu imagino que a pessoa que tem esse tema, ele vai provavelmente trabalhar. Então, estabeleci aí um tema a partir desse exemplo. Outro eixo na área de gestão de pessoas, tá? Eu escolho agora qualidade de vida e segurança no trabalho. Qualidade de vida e segurança no trabalho. Eu peguei uma disciplina do meu curso e de todas as disciplinas eu gostei da abordagem aí de qualidade de vida e segurança no trabalho. Então, eu tenho alguns tópicos, eu tenho alguns eixos. Eu tenho qualidade de vida. Algo que me incomoda é a questão da sustentabilidade. Porque nós estamos aí em tempos também de trabalhar a questão da economia, aplicação de certas técnicas e métodos como Kanban, 5S. Esses métodos e práticas para economia de recursos, otimização de tempo e produtividade. Então, esses elementos pensando em sustentabilidade e a sua implantação nas organizações. Pensar na qualidade de vida no trabalho, a questão da sustentabilidade e a implantação das organizações. Com esses três eixos, qual seria um possível tema? E tudo isso rabiscando. Implantação da qualidade de vida no trabalho sustentável nas organizações.
Então, nós estaremos aplicando ações, métodos, estarei examinando, na realidade, no meu processo de pesquisa, como QVT, a implantação de QVT em organizações empresariais, organizações educacionais, enfim, com técnicas voltadas para a sustentabilidade. Aí eu posso ver a questão das qualidades, a questão do Kanban, a questão do 5S, enfim, nas organizações e os impactos dessa implantação de QVT na perspectiva da sustentabilidade nas organizações. Certinho? Trazendo para a área da educação. Ok? Seguindo, nós temos aqui a relação das disciplinas, os componentes curriculares, do curso de AEE, Atendimento Educacional Especializado, do mesmo modo que eu propus para a área de gestão de pessoas, é o procedimento que eu sugiro para você de AEE, de você de psicopedagogia. Dentre as disciplinas, que é o pontapé inicial, viu, gente? Dentre as disciplinas que você trabalhou, qual que você chama mais atenção? Então aqui eu trouxe como fragmento, que será o nosso parâmetro para as outras etapas, perfil do professor do AEE e sua relação com sujeitos escolares. Perfil do professor do AEE e sua relação com sujeitos escolares. Aqui nós temos 3 grandes eixos: professor da sala de aula regular, relação com o profissional do AEE e o tema inclusão escolar. Aqui nós temos estabelecidos 3 eixos, então, a partir desses 3 eixos, fazendo meus rascunhos, eu trouxe como tema do meu trabalho, no meu hipotético, viu, gente? A relação dos professores regentes e professores do atendimento educacional especializado, AEE, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então aqui já estarei na minha pesquisa, no meu tema central, estudando como é o relacionamento entre esses sujeitos dentro desse recorte. Não é na educação infantil, não é no ensino fundamental como um todo, é dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Certinho? Apontamentos para a escolha do tema. Primeiro ponto, meninas e meninos. Escolha uma área de pesquisa que você goste e se identifique. Isso é fundamental para que você tenha sinergia na elaboração dos seus objetivos de aprendizagem, no estabelecimento das suas metas, da sua própria metodologia. Segundo, leia muito e questione mais ainda. Quando mais dúvidas você tiver com relação ao objeto de pesquisa, melhor, porque são essas dúvidas que gerarão as questões norteadoras para você pesquisar. Terceiro, procure conhecer as fronteiras do conhecimento nessa área. A depender do que você está escolhendo, talvez não haja muitas publicações. Então é importante que você entenda as limitações deste seu tema que você propõe investigar. Cuidado com a sua ambição também. Seja prático e objetivo. Não adianta você querer pesquisar a relação dos professores com os profissionais da sala de recurso do município de Feira de Santana. Você não vai conseguir visitar todas as escolas que têm sala de recurso. Então é você focar, é você ser prático e objetivo. Pensar pequeno, porém atuando de maneira grandiosa. Reflita sobre a relevância do seu tema de pesquisa. Tome cuidado para que você não escolha algo para não ser mais do mesmo, então tem que ter um diferencial. Converse sobre o tema com outras pessoas, e eu também me coloco à disposição para, professor, e isso vai ser muito utilizado no dia de amanhã. Professor, pensei nesse tema, e aí dá para ser, não tá, aí eu posso dar algumas inferências, delimite mais. Olha, tem muita coisa escrita sobre isso, que tal você pensar nisso mesmo que você está desenhando, mas trazendo esse enfoque. Então, converse com outras pessoas para ver se você não vai escrever mais do mesmo. Tenha em mente as linhas de pesquisa do programa. Isso serve, gente, e eu quero chamar a atenção sobre isso. Tudo isso que nós estamos falando são procedimentos, inclusive, para aqueles que desejam, tá? Ingressar mestrado, doutorado. Todos, esse é o mesmo procedimento. Então a gente tem que ser muito criterioso na escolha do tema que pode chamar a atenção de um orientador, principalmente mestrado e doutorado na esfera pública. Infelizmente, na maioria das vezes, você só consegue adentrar em um mestrado público
se você de fato encontrar um orientador que esteja não simplesmente interessado no seu tema, mas que ele perceba que o seu tema vai ajudar ele a enriquecer o seu próprio currículo. Então, tome muito cuidado, certo? Então, seja realmente muito criterioso. E isso pensando a médio e longo prazo, tá bom? Para a especialização, é lógico que a gente foca a questão de ser inédito, a gente foca a questão de você trazer a sua identidade, mas a gente não traz a exigência das bancas de mestrado e de doutorado, não, porque aí é outro patamar, é um outro objetivo, são outros focos de trabalho, tá bom? Seguindo, segundo ponto, uma vez estabelecido o tema, nós vamos para o problema. Preste bem atenção, meus queridos e minhas queridas. O problema é um questionamento relacionado ao tema, sendo utilizado como parâmetro em todo o estudo. O problema é uma questão, é uma pergunta, viu, gente? Com interrogação e tudo. É uma pergunta. Então, quando você for registrar, tanto no esboço como no projeto de pesquisa e mais na frente no TCC, você vai colocar a pergunta. E a sua pergunta é em cima do tema. O problema é uma questão ainda sem solução que emite uma pergunta voltada a uma dificuldade teórica ou prática a respeito de um problema de estudo que o pesquisador sente que não foi resolvido. Quais são os critérios para estabelecermos um problema? Primeiro critério, capacidade do assunto em adaptar-se às inclinações e aos interesses do pesquisador. Isso é importante porque isso a gente viveu na prática, quem já foi meu aluno, não dessa turma aqui, mas nós vivenciamos muito isso quando nós começamos o trabalho de orientação com alguns alunos em dezembro do ano passado. Aí em janeiro teve férias, em fevereiro a gente retomou. E logo de cara veio a questão da pandemia. Foi abrupto. E muita gente ia fazer pesquisa de campo. Como fazer pesquisa de campo com isolamento, com distanciamento social? As escolas fechadas. Então foi um período muito difícil para as alunas e alunos que foram orientados por mim, que no seu projeto de pesquisa tinha a questão da pesquisa de campo. Porém, qual foi o nosso foco? A questão norteadora, a pergunta, o problema e os objetivos. Então a gente viu que de todos os alunos que tiveram pesquisa de campo, nós conseguimos adaptar sem perder de vista a resposta para a pergunta que seria dada. Então a gente mudou a metodologia, não teve mais pesquisa de campo, e a pergunta continua a mesma, os objetivos continuaram os mesmos, a gente só fez alterações. Tiramos objetivos específicos que eram voltados para a prática, para a pesquisa de campo, e fizemos as adaptações pensando na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental. Então, não sofremos tanto. Diferente quando a gente fecha demais a pergunta e de repente acontece qualquer intercorrência que vai tudo por água abaixo. Então, nós temos que selecionar uma pergunta que contribua para possíveis adaptações de acordo com o seu interesse, tá bom? Disponibilidade de tempo para a realização do levantamento e coleta das fontes de pesquisa. Por isso que a gente tem que agir com sensatez, com aquilo que vocês mesmos vão se propor a pesquisar. Então a gente não pode abraçar o mundo todo dentro daquilo que você pretende pesquisar. Por isso, pensar pequeno não significa pensar de maneira medíocre. Pensar pequeno, mas pensar focado, tentando abstrair ao máximo as potencialidades daquilo que você pretende investigar. Existência de bibliotecas, de livros, de obras, para consulta e aprofundamento do assunto e possibilidade de consulta a outras referências sobre o assunto. Vamos resgatar os 3 temas que nós estamos fazendo a simulação para vermos as etapas, para vocês entenderem como a gente pode chegar no esboço, tá bom? Primeiro tema que nós levantamos, a importância da área de gestão de pessoas para o sucesso da organização. Esse foi um dos temas a partir do eixo que nós pesquisamos, dos tópicos que nós selecionamos, chegamos nesse tema. Que pergunta
Que problema a gente pode gerar a partir desse tema? Olha esse problema. Qual a importância para as organizações em investir no profissional de recursos humanos? Essa é a pergunta. Então, a pesquisa desse indivíduo deve responder a esta questão. Qual a importância para as organizações em investir no profissional de recursos humanos? Segundo tema, implantação da qualidade de vida no trabalho sustentável nas organizações. Olha esse problema. Quais os efeitos da implantação da qualidade de vida na perspectiva do trabalho sustentável no desenvolvimento das organizações? Então, essa pesquisa vai procurar responder esta questão. E o terceiro exemplo, relação dos professores regentes e professores do atendimento educacional especializado nos anos iniciais do ensino fundamental. Pergunta, problema. Como a relação entre professor do atendimento educacional especializado e os professores regentes influencia no processo de inclusão escolar do público-alvo da educação especial? Então aqui já estou questionando como é essa relação, e essa relação vai impactar na inclusão. Eu quero chamar a atenção para vocês que vejam esse tema, e eu poderia gerar outros problemas, ter o mesmo tema, mas ter outros problemas. Por exemplo, como a relação entre professor do atendimento educacional especializado e os professores regentes influenciam, impactam na aprendizagem dos estudantes público-alvo. Se eu quiser delimitar ainda mais, na aprendizagem dos estudantes que possuem síndrome de Down, na aprendizagem dos estudantes surdos, com surdez. Então veja, é o mesmo tema, mas a depender de como eu faço a pergunta, eu estou trazendo diferenciais. A pergunta será fundamental para trazer o que é inédito para vocês, viu, gente? Então, pensem sempre no casamento da pergunta com o tema. Seguindo, tema estabelecido, pergunta feita, vamos para os objetivos. O objetivo é o resultado que se pretende em função da pesquisa. Geralmente, é uma ação proposta para responder à questão que representa o problema. Nós temos, meus queridos, dois tipos de objetivos presentes na metodologia. Primeiro objetivo é o objetivo geral. Qual é a função do objetivo geral? Resumir e apresentar a ideia central de um trabalho acadêmico. Então, ele é amplo. Ele vai trazer, de fato, o espelho da pergunta. Ele tem sentido mais amplo e deve conter, no caso de hipótese, que não é a nossa questão, ele deve conter o cerne do problema, que será investigado no trabalho, assim como a delimitação do tema. Feitos os objetivos gerais, nós vamos para os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles estarão apontando qual será o nosso procedimento metodológico. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas os objetivos específicos, eles devem detalhar como é que nós vamos chegar no objetivo geral. Eles explicam como é que eu chego no resultado do objetivo geral. Então, ele é mais detalhado e deve descrever as etapas de pesquisa na sequência de execução. Também deve relacionar o objeto do trabalho com suas particularidades, auxiliando a sua delimitação. Preste bem atenção. Aqui eu quero destacar que os objetivos sempre devem ser redigidos, escritos, a partir de um verbo no infinitivo. E cada objetivo só pode conter um verbo de ação. No nosso módulo, eu trago aí alguns níveis de objetivos gerais, que a depender do nível de objetivo geral, você consegue mapear sugestões de objetivos específicos, tá bom?
Isso vai estar bem detalhado no módulo, mas isso aqui não é regra única. Essa é uma abordagem de Sampaoli, que é gabaritada e ela é específica na área de metodologia da pesquisa científica, e ela traz esses níveis: o nível de percepção, o nível de apreensão, o nível de compreensão e o nível de interrogação. Então, a partir do momento que, na proposta dela, não é única, estou trazendo um caminho que vocês podem seguir, depois eu vou trazer um outro caminho. Então, se eu escolher pelo nível perceptivo, eu posso escolher objetivos como explorar, descrever, e vem as sugestões de objetivos específicos que vão estar casados com esses objetivos gerais: explorar, descrever. Se for um nível de apreensão, ou seja, que você vai apreender, que você vai adentrar, imergir em um determinado texto, em um determinado contexto, nós temos aí as sugestões de objetivos gerais, como analisar, como comparar. E para cada objetivo geral, as sugestões de possíveis objetivos específicos. E vocês vão modelar de acordo com o seu tema e com o seu problema. A mesma coisa o nível compreensível e o nível interrogativo. Porém, existe uma outra abordagem que, independente se é geral ou se é específico, nós temos aí 6 categorias de análise: análise de conhecimento, análise de compreensão, análise de aplicação, campo de análise, síntese e avaliação. E para cada um desses campos, proposições. Não é receita pronta e não é algo acabado, mas que talvez possa auxiliar vocês na definição dos objetivos. E, detalhe, nessa perspectiva aí de conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, não quer dizer que você tem que escolher os verbos, os objetivos da mesma categoria. A depender da sua pergunta, você pode, digamos, olha, eu quero trazer na minha pesquisa, eu quero conhecer a área de gestão de pessoas. Então você pode explorar um determinado objetivo no campo de conhecimento da área de gestão de pessoas. Só que eu não quero só conhecer a área de gestão de pessoas. Eu quero compreender como é que se dá o trabalho de qualidade de vida no trabalho na perspectiva da sustentabilidade. Você quer compreender? Vai no campo de compreensão e pega as sugestões de objetivos desse campo de compreensão. Olha, não é só isso que eu quero fazer uma aplicação de uma formação com os colaboradores, pensando em qualidade de vida na perspectiva da sustentabilidade. Por exemplo, eu quero fazer práticas de Kanban na minha instituição. Vê aí, dentro do campo de aplicação, quais objetivos se adequam ao seu interesse. Então, primeiro, o que é que você quer fazer? Estabelecendo o que você quer fazer, veja o que você quer fazer dentro desses campos. E se tiver dificuldade de encontrar o verbo para gerar o objetivo, dá uma analisada nessas sugestões de objetivo que estão também no nosso módulo. Tá? Tudo isso aí está no módulo. Caminhando, vamos para a aplicação nos modelos que nós estamos trazendo. Os 2 de gestão de pessoas e o outro da área de atendimento educacional especializado. Vamos relembrar? Nosso tema: a importância da área de gestão de pessoas para o sucesso da organização. Pergunta, problema: qual a importância para as organizações em investir no profissional de recursos humanos? Objetivo geral. Olha a proposição do objetivo geral e analise o objetivo geral com o objetivo específico, com um problema, e depois os objetivos específicos. Objetivo geral: demonstrar para as organizações a importância em investir no profissional de recursos humanos. Então veja, primeiro o meu problema é saber qual é a importância disso, mas qual é o meu objetivo? Meu objetivo é mostrar para as organizações a importância do profissional que atua na área de gestão de pessoas. Objetivos específicos, ou seja, o que é que eu vou fazer na minha pesquisa para se chegar no objetivo geral. Primeiro, compreender a evolução da área de gestão de pessoas, pois a mesma passou por um árduo processo evolutivo. Aqui é um exemplo, daqui a pouco vocês vão entender por que esse objetivo está assim. Então, primeiro eu vou compreender. Campo da compreensão. Aqui já está me apontando que ele vai fazer uma pesquisa bibliográfica para compreender a evolução da área de gestão de pessoas, pegar o histórico da área de gestão de pessoas. Descrever
as oportunidades e desafios da área de gestão de pessoas. Terceiro, avaliar o desempenho de funcionários da organização. Então, olha, ele vai avaliar, se ele vai avaliar, já está dizendo para mim que ele vai fazer pesquisa de campo. Quarto, diferenciar a moderna gestão de pessoas da obsoleta, da tradicional perspectiva da área de gestão de pessoas. Aqui estão as indicações de objetivos específicos para esse trabalho. Segundo exemplo que nós utilizamos. Implantação da QVT sustentável nas organizações. Vamos lembrar a questão norteadora. Quais os efeitos da implantação da qualidade de vida na perspectiva do trabalho sustentável no desenvolvimento das organizações? Qual o objetivo geral para esse trabalho? Abordar a importância da qualidade de vida no âmbito das organizações. Específicos. Apresentar breve histórico do papel da gestão de pessoas nas organizações. Então aqui já o viés bibliográfico. Definir o que é QVT. Conceituar sustentabilidade na perspectiva no trabalho das organizações. Entender o papel da qualidade de vida no trabalho e da sustentabilidade na administração de gestão de pessoas dentro das organizações. Por esses objetivos específicos, já dá para entender que aqui, aparentemente, não será feita pesquisa de campo. É só pesquisa bibliográfica. Professor, Júnior. boa noite. Tira uma dúvida. Esse objetivo específico tem uma quantidade mínima, máxima ou não? Boa pergunta, Júnior. Geralmente, o ideal é que sejam pelo menos 3 objetivos específicos. É o mínimo, que é o padrão, inclusive aceitável pelas instituições até em seleção de mestrado e doutorado. Então, no mínimo, 3 objetivos específicos. Objetivo geral é só 1, mas específicos, no mínimo, 3. Beleza? Ok, beleza. Por nada. Seguindo, gente, os objetivos agora para a área do atendimento educacional especializado. Lembrando, até para vocês ficarem tranquilas e tranquilos com relação ao nosso horário, o nosso teto máximo é até as 9 horas, viu, gente? Até para a gente não ficar cansado, porque no presencial a gente dá um intervalo, a gente vai e volta. Nosso teto máximo dessa aula aqui de hoje até as 9 horas da noite, tá bom? Temos aí meia hora, que é o tempo que eu me organizei também para a finalização dessa parte, tá ok? Mas fiquem à vontade também para, como o Júnior fez, como a Evelyn fez, de abrir o microfone e fazer as suas perguntas, tá bom? Seguindo, a relação dos professores regentes e professores do atendimento educacional especializado nos anos iniciais do ensino fundamental. Lembrando a questão norteadora, como a relação entre professor do atendimento educacional especializado e professores regentes influencia no processo de inclusão escolar do público-alvo da educação especial. Objetivo geral: compreender a influência no processo de inclusão escolar do público-alvo da educação especial, mediante a relação do professor regente e do professor do atendimento educacional especializado. E os objetivos específicos: compreender o contexto histórico, social, educacional, legislação e conceitual da educação especial. Entender o que é o AEE no contexto da inclusão escolar e identificar a relação entre professor regular e professor de AEE em escola da rede pública. Então, estabelecido o tema, problema, objetivo geral e objetivos específicos, a próxima etapa, já estamos caminhando para o fim, é a seleção. Seleção de fontes de pesquisa. É neste momento que nós estaremos fazendo a escolha das obras. Aqui, gente, não é que você já vai baixar e ler tudo, não. Aqui é trabalho de garimpo mesmo. Então, pesquisa na internet, no Google Acadêmico, na Cielo, nos anais de publicações de congressos, de simpósios, nos próprios bancos de dissertação e de tese das universidades que nós temos por aí e faculdades. Vai pesquisando na internet tudo que tem sobre o tema e depois você vai fazendo a seleção, observando o índice, sumário. É garimpo. Garimpo é tempestade de produções. Tudo em cima do nosso tema, certo?
Então, primeiro a gente faz essa coletânea, depois, aí sim a gente começa a fazer as leituras focadas dentro das categorias que nós escolhemos. Indica-se que sejam feitos fichamentos, daqui a pouco eu falo sobre fichamento, dos textos lidos para que mais tarde possam ser transformados em textos que serão aproveitados na fundamentação teórica, onde são apresentadas as respectivas citações que comporão as referências. E aqui a gente entra em um dos elementos que mais é rosca na nossa vida, desde a graduação. As benditas citações e referências de acordo com a bendita norma da ABNT. Certo? Vou trazer aqui para vocês as principais, mas eu já quero dar uma dica importante. Vou até ampliar aqui para vocês me verem nessa dica. Foque aqui em mim, gente. Quando você estiver lendo o texto, minha primeira sugestão que eu dou para vocês. Geralmente eu faço fichamento quando eu estou produzindo artigo, seja a dissertação do meu mestrado, enfim, eu tenho essa prática. Vou lendo o texto, gostei daquele parágrafo, daquela citação. Eu já copio ela. Na parte de cima eu já deixo a referência daquela citação. Então eu já vou e já colocando a página de onde eu tirei. Isso é fichamento, viu, gente? Retiro o fragmento, coloco, eu digito se for livro impresso, e já dentro da referência. Só coloco, porque na hora que você estiver digitando, quando você for fazer as citações, você só copia e cola. Ou você só faz a adaptação. Se você for fazer a citação indireta, então você ganha tempo. Então a primeira coisa que você faz, gostou de um trecho do livro que você está lendo, do artigo que você está lendo, copia, cola no seu arquivo novo, só de fichamento, e já coloca a página, e o título vai ser já a própria referência bibliográfica, certo? E faz a coletânea de tudo aquilo, porque depois, quando você for colocar as referências, você já tem ela bonitinha lá. Quando você vai começar a fazer as citações, você já copia e cola e faz os comentários das aplicações. Você vai decidir se a citação que você vai fazer é direta ou indireta. Eu vou explicar essas citações daqui a pouco, para quem ainda tem dúvida, para quem não se lembra. Então, a primeira coisa, antes de ir montando o seu texto, faça uma coletânea. Ainda que você não use tudo que você separou. Mas quanto mais citações você tiver, melhor na hora de você produzir o seu texto, a sua fundamentação teórica. Seguindo, então, primeiro, que é citação, segundo a ABNT 105/20 de 2002. É uma menção de uma informação extraída de outra fonte, certo? Tipos de citação. Tudo isso que eu estou falando está no módulo, tá? A citação direta, a citação indireta e a citação de citação. São os três. Adissa, eu vou colocar aqui no chat a lista de presença, ela é virtual, tá bom? Vocês vão preencher até pra gente ganhar tempo. Vou até aproveitar essa pergunta pelo menos tá Adissa FSA, que apareceu aqui pra mim. Deixa eu até aproveitar essa fala dela. Já vou disponibilizar no chat a lista virtual. Vocês vão preencher com seus dados básicos. Vai servir pra mim de lista da noite de hoje, tá bom? Deixa eu pegar logo aqui o link dela. Ctrl V. Prontinho, essa é a lista de presença, viu, gente? Vocês podem preencher no decorrer da nossa aula. Então, seguindo, nós temos a citação direta, a indireta e a citação de citação. Vamos explicar primeiro qual é a citação direta. Essa é a mais prática de que tem. A citação direta, ela se classifica também em curta e grande. Para cada tipo de citação desse, nós temos uma formatação. A citação direta curta é quando literalmente a gente não muda o texto da fonte que nós estamos utilizando. Seja a citação direta curta ou longa. Peguei o fragmento e coloco no meu texto. Porém, para fazer isso, sem transformar a minha produção em plágio, eu tenho uma formatação específica que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Então, a citação curta são aquelas que, para considerar uma citação curta, no texto ela não pode passar de 3 linhas, tá bom? E geralmente ela fica dentro do texto, entre aspas duplas, ok? Você só usa aspas simples quando você vai trabalhar numa citação dentro de uma outra citação. Digamos que o fragmento que você pegou
está citando um outro texto. Então, a citação original que está em aspas, você só coloca em aspas simples e a sua em aspas duplas. Vamos para os modelos. Esses modelos estão no nosso módulo, tá bom? Vamos lá para os modelos básicos. Trouxe 3 exemplos de citação direta, curta. Aí nós temos o autor, Roesch. Perceba que ele está escrito com letra minúscula, porque ele está fora do parêntese. Preste bem atenção, gente, nesse detalhe aqui. Olha só, deixa eu até grifar aqui para vocês verem. Preste bem atenção, ó. O nome do autor, deixa eu ampliar aqui para vocês verem também. O nome do autor está de letra minúscula, só a letra inicial em maiúscula, porque o nome dele está sendo apresentado fora do parêntese. Olha essa regra, viu, gente? O nome está fora do parêntese, então escreve o nome dele normal. Não é todo em maiúsculo. Seguindo. Aí Roche, ao analisar o estágio supervisionado em administração, afirma que o mesmo. Perceba que até aqui fala da pessoa que está escrevendo sobre Roches. O que está escrito da fala do livro de Roches, que foi publicado em 2007, está aqui, ó, entre aspas duplas. Então isso aqui não é do autor da obra, do autor da pesquisa, perdão. É de Roches. Então ele está aqui entre aspas duplas. Então o que é do texto como um todo tem que estar em aspas e citado. Tá bom? Preste bem atenção nisso. Segundo exemplo, quando o nome do autor vem depois da citação. Tudo que está fora das aspas, aqui, ó, foi escrito pelo autor do trabalho, não pela obra. Então, desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, abre aspas, aqui foi quem escreveu, foi Gil. Como toda atividade racional e sistemática, aqui indica que tinha mais textos, mas que foi suprimido. Existe que as ações desenvolvidas tinha mais texto e foi suprimido, então coloca entre colchetes e reticências, sejam efetivamente planejadas, fechei aspas. Então, tudo que está em aspas, quem foi que falou? Gil. Perceba que Gil está dentro do parênteses. Então, aqui sim, o nome dele vai estar todo em maiúsculos. Todo em maiúsculo. Então, regra básica, gente. Se o nome do autor da obra vai aparecer fora do parêntese, ele é escrito normal. Se o nome do autor for apresentado dentro do parêntese, é todo em maiúsculo, certo? Separado por vírgula. Então, é o nome do autor, vírgula, o ano da obra, vírgula, o número da página. Terceiro exemplo. Aqui, como um exemplo parecido com o do primeiro, só que olha só, o nome de Gil está fora do parêntese, então ele é escrito normalmente, só a primeira letra do nome dele em maiúsculo. Gil, 2007,2019, estabelece que, abre aspas, e aqui nós temos uma citação de 3 linhas. O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto que é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Ok? Dúvidas com relação à citação curta direta, gente? Posso seguir? E quando saber se deve ser incluído fora ou dentro do parênteses, isso fica a seu critério. É como você quer apresentar. Não há exigência de quando é fora ou dentro. Vai depender da maneira como você escreve. Então, por exemplo, aqui, usando o exemplo 2, o autor de quem fez essa afirmação, ele preferiu trazer a linha dele de raciocínio, ele completou com a fala do texto de Gil, e no final ele botou Gil 2007.19. Então, aqui ele não dialogou apresentando, fazendo uma referência ao autor na sua fala. Ele preferiu apresentar ele depois do seu parágrafo. No exemplo 1 e 3 é diferente. Então, primeiro eu destaco quem é o autor, depois eu digo o que ele vai falar.
Isso fica a seu critério, é sua opção. Então, por exemplo, Gil, estou dizendo que é que está sendo citado, Gil 2007 P19 estabelece que. Então, eu é que escolho em que momento, no meu texto, eu vou apresentar o nome do autor no meu discurso, ou se eu apenas vou fechar uma ideia, pegando um fragmento do autor, e para não quebrar a minha ideia, para não dizer que foi fulano que disse, no finalzinho eu coloco a referência, tudo dentro do parênteses. Então, vai depender de você, Lu, quando você quer apresentar dessas formas aí, ou antes, dentro do parênteses ou fora do parênteses. Aí vai da sua composição textual. Luana é da UFES, né? Luana é companheiro. Luana eu conheço. Se for Luana, acho que eu conheço Luana. Luana eu conheço. Seguindo. Citação direta, agora longa. Essa é aquela citação chatinha, que tem que ter o recuo de 4 centímetros, que é o que acaba com muita gente, para quem tem dificuldade em formatar, tá bom? Então, a citação direta longa. Primeiro critério, ser mais de 3 linhas. Então, a partir de 4 linhas, já sabe que tem que ser uma citação separada do texto, tá bom? Lembrando que o recuo entre a margem normal do texto e o início dela tem que ser de 4 centímetros. Eu vou trazer os modelos daqui a pouco. Ela não tem aspas, essa citação direta não tem aspas, não é itálico, mas o tamanho da fonte dela é menor do que o corpo do texto. O texto sempre tem que dar tamanho 12, mas da citação, segundo a norma da BNT, deve ser um tamanho menor do que o corpo do texto. Aí sempre gera aquela dúvida, Jonatas, se é 10 ou é 11, porque eu vou em um lugar, dizem que é 10. Eu vou em outro lugar, é 11. A BNT diz que é o tamanho menor do que o corpo de texto, certo? Algumas instituições preferem 11, outras preferem 10. Mas só que o 11 para o 12, para mim, particularmente, não fica tão evidente o tamanho. E a gente pode correr o risco de você fez no 11, aí você voltou para o corpo do texto, ficar tudo tamanho 11. Então, para ficar evidente que está tamanho menor, coloca 10. É uma sugestão, tá bom? Mas pela regra da BNT, tem que ser tamanho menor do que o corpo do texto. Vamos aos exemplos. Aqui, temos mais 12 minutos para finalizar a nossa transmissão, tá bom? Exemplo de citação direta longa. A pesquisa bibliográfica pode ser definida como... Olha aí, perceba que aqui nessa simulação, da margem do texto até o início da citação, é aqui que tem que estar os 4 centímetros, tá bom? Vai desculpando a letra aí que eu estou rabiscando com o mouse, então haja coordenação motora, misericórdia. Seguindo, então é aqui, gente, que tem que estar esses 4 centímetros. O tamanho dessa fonte aqui tem que ser menor do que a do corpo do texto. Então aqui eu recomendo ser 10. E o corpo do texto, por obrigação, tamanho é 12. Tá bom? Então esse é o recuo. Sem aspas, sem itálico. Ok? Outro exemplo interessante que eu quero trazer para vocês aqui. Mais uma vez, seguindo aquela regra. Dentro do parêntese, fora do parêntese. Onde é que eu coloco? Antes da citação ou depois da citação? Olha esse exemplo de citação e olha esse daqui. Esse aqui, o autor da pesquisa está dizendo. A pesquisa bibliográfica pode ser definida como... Isso aqui é texto, digamos que seja o meu texto. Eu estou escrevendo isso. E eu vou definir o que é pesquisa bibliográfica trazendo a citação de Marconi e Lakatos. Então eu preferi referenciar Marconi e Lakatos depois da citação. Então aqui é que vem o nome deles dentro do parênteses, todo maiúsculo. Mas, mais pra frente, para não ficar tão quadrado o meu texto, para ter uma dinâmica, eu preferi nessa segunda citação introduzir apresentando quem é o dono dela. Então aqui eu trago, segundo Gil, olha Gil fora do parêntese. Se é fora do parêntese, ele é escrito normal. Coloco um ano na página e aqui, com recuo de 4 centímetros, eu trago a minha citação. Então, isso vale para a mesma explicação que eu dei
para a Luana. Como vai ser apresentado, respeitando a regra da BNT, é você. Você pode trazer sempre depois da citação, como no primeiro exemplo, ou quando você quiser primeiro trazer o nome do autor para depois da citação, você já sabe que tem essas possibilidades. Só que a regra básica é, fora do parêntese, nome normal do sobrenome do autor, escrita normal do sobrenome do autor. Dentro do parêntese, tudo letra maiúscula. Certinho? Caminhando para o encerramento, citação indireta. A citação indireta é quando, e aqui, gente, é onde acontecem os maiores plágios, tá? E amanhã nós vamos falar sobre plágio. E muitas das vezes, os plágios acontecem não por intencionalidade da pessoa. A pessoa que plagia é por intencionalidade. Mas a maioria das vezes que acontece o plágio, não é por a intenção de copiar, plagiar a pessoa, mas porque não fez a citação correta. Aí pegou a ideia do autor, modificou algumas palavras e esqueceu de dizer que aquela ideia não era dele, era do autor, da obra que você leu. E aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque você pode parafrasear o que o autor está dizendo, que é uma publicação, desde que você diga quem é a pessoa a qual está se referenciando. Então, a maioria dos plágios acontece porque a gente faz uma citação indireta errada. Então, tome muito cuidado na hora de fazer a citação indireta. Então, você pode sim pegar a ideia, extrair ela e trazer com suas palavras o sentido, mas dizendo de quem é o autor daquela ideia, daquele pensamento. Isso é a citação indireta. Então, considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico desenvolve a ideia de outros autores, deixa eu projetar aqui para vocês, desenvolve a ideia de outros autores com as suas próprias palavras. Então é aqui, meninas e meninos, que vocês estarão trazendo com seus argumentos, complementando a ideia de algo que já está escrito. E mais uma vez eu destaco, a maioria dos plágios dá aí. Porque você pega, gosta da ideia, você traz suas palavras, mas mantendo o original do texto, só que esqueceu de citar. Mesmo que você traga, que você traz com as suas ideias algo que já está publicado, já está escrito, você tem que referenciar, tem que trazer de quem pertence àquela ideia que você parafraseou. Senão você cai no plágio, certo? E eu vou trazer alguns exemplos de citações indiretas aqui. Então, nas citações indiretas, deve ser indicado o autor que se está trabalhando a ideia e o respectivo ano da publicação. Nesse caso de citação indireta, na maioria das vezes não precisa nem colocar o ano, não precisa colocar a página da citação. Na maioria das vezes não. Basta você trazer o ano de referência da obra, da publicação daquele autor. Pode-se não colocar a página quando este tipo de citação trabalhar com ideias mais amplas. Vamos ao primeiro exemplo. Preste bem atenção aos nossos exemplos aqui. Aqui imagine eu escrevendo esse texto sobre metodologia da pesquisa científica. Tá bom? A pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e profissional da atualidade. Entre parênteses, demo, 2000. Aqui está escrito uma forma parafraseada do que está no original. Demo não escreveu exatamente com essas palavras, não. Aqui o autor dessa publicação, ele trouxe com as palavras dele aquilo que foi Demo que definiu. Então perceba que aqui nesse exemplo, ele faz a releitura do trecho publicado por Demo e no final do discurso dele, ele coloca entre parênteses o sobrenome de Pedro Demo, vírgula, o ano da página, perdão, o ano de publicação da obra dele. Simples assim. Se você fazendo isso, você não está plagiando, você está respeitando o autor da ideia, do pensamento, da tese, trazendo com suas palavras. Então você não está se apropriando de algo que foi publicado. Então muito cuidado, viu, gente? Quando vocês estiverem aí fazendo as suas apropriações de discurso, mudando o texto, se você está pegando o texto e está transformando suas palavras, isso é citação indireta. Cite o autor, tá bom? Outro exemplo de como pode vir a citação indireta.
Exemplo 2. Gil, 2007. E Rocha, 2007. Então, perceba que aqui eu estou já indicando quem são os autores que estão trazendo essa ideia, essa abordagem, o tema que eu estou argumentando, parafraseando com as minhas ideias. Então, Gil e Rocha dão importantes contribuições e orientações na definição das técnicas a serem utilizadas na pesquisa científica. Então, perceba que aqui estou citando eles indiretamente. Trouxe com minhas palavras que esses dois autores, eles trazem essas contribuições para técnicas utilizadas numa pesquisa científica. Aí eu começo a trazer no meu texto qual é a contribuição de Gil, aí eu posso partir para uma citação direta curta, posso partir para uma citação direta longa, fazendo aquele recuo de 4 centímetros, aí vai do desenvolvimento da minha linguagem, do meu estilo de escrita. Mas eu não deixei de mencionar que quem vai trazer ideias, quem publicou assuntos, trabalhos voltados para técnicas de pesquisa científica foi Gil, e no meu caso aqui Gil e Rocha. Ou seja, eu não criei técnicas, porque se eu fazer um texto corrido só explicando as técnicas, fica parecendo que eu que criei essas técnicas, e eu não criei. E se de repente passar numa prova de praxe e perceber que tudo que eu estou dizendo sem citar pertence a outras pessoas, eu caí no plágio. Então tome muito cuidado, meninas e meninos, tome cuidado, colegas, que a maioria dos erros, como já tenho destacado, de plágio, não é intencional porque eu quero plagiar. É porque, infelizmente, não fez uma citação indireta correta. Então tome muito cuidado. Se bem que, como eu falei, na maioria dos casos não é intencional. Mas há aqueles que intencionalmente querem aí plagiar, certo? Mas fica o exemplo. E para finalizar nossa aula, certo? Citação de citação. Esse é outro tipo de citação que geralmente nós utilizamos nos nossos trabalhos, em projetos de pesquisa, em TCCs, em monografias, artigos. É quando você está lendo uma obra e esse autor da obra está citando uma outra obra. Então você quer aquela citação, mas, poxa, eu não posso colocar a referência à obra que o outro citou. Então você vai fazer a citação da citação. É feita quando o autor do trabalho acadêmico utiliza uma citação direta ou indireta de outro texto, pois não teve acesso aos originais. Por exemplo, digamos que meus alunos aí de neuropedagogia, de AEE, talvez esteja aí escrevendo, ou pretende escrever algo sobre o desenvolvimento humano na perspectiva de Piaget, só que vocês não tiveram acesso às publicações de Piaget. Mas você lê um autor ou uma autora que citou uma obra de Piaget e você gostou da citação que aquela autora ou aquele autor fez da obra de Piaget. Você vai botar a citação de Piaget como se fosse você lendo o texto? Não. Você vai citar exatamente como a autora citou, utilizando a expressão latina apud. Vamos ver isso com um exemplo na prática, como seria essa citação de citação? Acompanhe aí comigo. Nós temos aqui nesse exemplo, segundo Silva, 1983, apud Abreu. O que acontece nesse primeiro exemplo? Imagine eu escrevendo meu artigo, meu projeto de pesquisa, escrevendo esse texto. O que eu estou dizendo? Eu não li Silva. Eu li Abreu. Só que Abreu trouxe a citação de Silva. A obra de Silva, que foi publicada em 1983, foi citada por Abreu. Eu li Abreu. A obra de Abreu, publicada em 1999, e essa citação que Abreu faz a Silva está na página 3 do livro de Abreu que eu li. Então, isso é citação de citação. Eu estou respeitando a pessoa que oficialmente trouxe aquela citação. Por que isso também é importante, gente? Por que isso também é importante? Porque, digamos, pegando esse exemplo aí de Silva de 1983, é uma publicação antiga. Digamos que não há nem mais edição e não existe nem cópia dessa obra aí presente. Mas o que eu tenho mais recente é a publicação de Abreu. Talvez se eu me apropriasse indevidamente de uma citação de uma obra que eu não li, quando eu fosse pesquisar lá nas minhas referências,
uma pessoa pesquisasse nas minhas referências essa publicação de cima, poxa, nem mais tem como, mas essa obra já saiu, não tem nem mais publicação, já tem mais de 10 anos, como é que ela encontrou essa obra? Será que ela ainda tem? Não, ela pegou a partir de uma citação que foi feita de um outro autor. Então a citação de citação é importante também para nós estabelecermos de fato quais são as obras que realmente lemos, respeitando o trabalho daqueles autores que publicaram e que fizeram as suas pesquisas e encontrar as citações devidas. Outro exemplo. Aqui nós temos uma citação direta curta de Segato, fazendo uma citação de Viana, o viés organicista da burocracia estatal e antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1949. Quem disse isso aqui foi Viana, na sua obra de 1986, e está na página 172 dessa obra de Viana. Mas eu estou tirando essa citação da obra de Segato. Foi Segato que eu li na obra de Segato, no ano de 1995, a publicação dela, que está aí essa citação de citação na página 214 e 215 da obra de Segato. Lembrando, a Puccia que faz a ponte, ok? Lembrando que a chamada é só preencher o link do formulário, viu, gente, que está aí no nosso chat. Terceiro exemplo, a gente encerra a nossa transmissão aqui. No modelo serial de Golgi, aqui nós temos uma citação indireta. Olha o exemplo de citação em uma citação indireta. No modelo serial de Golgi, esse modelo serial de Golgi publicado em 1972, porém, quem está trazendo esse modelo serial é Nardi, na sua obra de 1993. O ato de lei envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Enfim, aqui nós estamos encerrando, cumprindo o nosso horário previsto das 9 horas, certo, meninas e meninos? E amanhã nós vamos dar continuidade, a partir das 8 horas, aos outros elementos da pesquisa científica, já pensando no projeto de pesquisa, e vamos dar orientação para a atividade avaliativa que será entregue amanhã e também do projeto de pesquisa que será entregue no dia 30 de setembro.